Olá! Você sabe o que é autogoverno? E você vive isso na sua vida? O vídeo de hoje é o último vídeo da série sobre autogoverno. Eu sou Marcos Gasparini e a gente vai hoje aprofundar nesse assunto. Durante a semana a gente veio falando sobre autogoverno, sobre o autogoverno em cada uma das camadas da sua identidade e no final a gente não aprofundou sobre nenhuma delas, mas veio trazendo questionamentos que são importantes para você realizar autoquestionamentos para que você consiga atingir o seu autogoverno ou para que você consiga eliminar alguns itens que estão atrapalhando o seu autogoverno. Então, o vídeo de hoje a gente chega para falar um pouco mais sobre autogoverno e voltar a rebater os assuntos da semana para verificar se os questionamentos que a gente fez juntos, se eles são válidos e o que eles podem ter revelado sobre você. E vamos começar falando sobre autogoverno. O autogoverno é basicamente o quanto você governa sobre você. Pensa que não adianta você ser um gestor, não adianta você ser um líder, não adianta você ser um governante se você não governa a si. Se você não consegue governar quem você é, se você não consegue atingir as coisas que você deseja atingir dentro de você. Se você não tem controle sobre quem você é, de que maneira você pode controlar outras pessoas? Como que você pode comandar, liderar outras pessoas se você perde a liderança de você? Então, o objetivo do autogoverno é justamente esse: governar a ti primeiro. Depois tu pode pensar em liderar outras pessoas, em comandar outras pessoas, porque não adianta você tentar fazer com os outros o que você não consegue fazer nem com você. Amar a ti mesmo antes de conseguir amar os outros. Não tem como você dar aquilo que você não tem. Parte desse princípio sempre. Quando você quiser levar alguma coisa para alguém, lembre-se, você só pode dar aquilo que você já tem. Ninguém consegue entregar para o outro o que não tem. Então partimos do princípio de que se você quiser ser um líder, ser um gestor, se você quiser levar pessoas para algum lugar, você precisa ter autogoverno. Este é um dos princípios que você precisa carregar para conseguir entregar para as pessoas o que você tem dentro de você, o que faz parte do seu propósito de vida, e essa é uma das camadas de identidade, o seu propósito. Falando especificamente sobre propósito, como que é o propósito da sua vida? Você já fez esses questionamentos? Se você me segue há algum tempo, eu bato nessa tecla toda semana sobre propósito de vida, então eu venho te perguntar, como que é o seu propósito? O seu propósito de vida é algo que nasceu dentro de você, que brotou sobre várias coisas que vieram e começaram a se aglomerar dentro de você, formando o seu ser? Ou o seu propósito vem de alguma coisa que alguém já escolheu para você? Esse foi um tipo de questionamento que eu fiz no primeiro vídeo dessa série e eu volto a questionar isso porque é importante você saber se o que você segue, se o que você tem buscado, se o que você tem entregue realmente é o que queima dentro de você. Porque se não é o que queima dentro de você, existe uma grande possibilidade de você estar vivendo o que não era para você viver. E as pessoas estão carentes do que está ardendo dentro de você. Então, nessa parte eu peço, tenha autogoverno dentro do seu propósito, porque é necessário isso. Se você não tiver, você não vive o que você veio para essa terra para viver. Você não vai ter aquilo que é a sua essência, ela não é revelada. Precisa de autogoverno para isso. Então não adianta deixar as outras pessoas escolherem. As outras pessoas não têm o poder de escolher quais coisas você vai atuar,
Em quais áreas você vai atuar? Quais coisas você vai fazer? Isso depende exclusivamente de você. Então tenha governo sobre aquilo que queima dentro de você. Externe isso, traga para fora, porque o mundo está carente disso. Mas para poder fazer isso, você precisa mergulhar mais fundo e se autoconhecer. Você precisa mergulhar dentro de você e entender quantas coisas você carrega que não são suas. Quantas coisas estão aí dentro que são, na verdade, entulhos que pessoas desprovidas de algum autoquestionamento acabaram jogando, despejando na sua vida. Então, qual é o potencial que você tem? Para quem já me segue há algum tempo, eu falei quais são as sementes de prosperidade que você tem. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é, quais são as coisas e principalmente ter autogoverno para conseguir se libertar disso. Então, durante a vida, várias coisas vão aparecer para te limitar, para destoar de quem você é, para quebrar um pouco a imagem que você tem, para fazer com que você se veja de uma maneira que não é exatamente a maneira com que você é. Então a sua autoimagem e o seu autoconhecimento, elas caminham juntas. Aquele que não consegue enxergar quem é, não vai aceitar a imagem que os outros têm dessa pessoa. Então, ou seja, se eu não sei quem eu sou, eu acabo aceitando o que os outros falam sobre mim, porque eu nunca me questionei. Então, muitas vezes, você não agiu da maneira que alguém queria e essa ação acabou fazendo com que ela diga que você é uma pessoa que não é próspera. Tu é uma pessoa que nunca vai ter nada na tua vida. Essa é uma frase que tu pode ouvir. E ouvindo essa frase, vai chegar ao ponto em que tu vai tentar uma coisa e não vai conseguir, e essa frase vai apitar no teu ouvido. Alguém falou isso pra mim. Eu nunca vou conseguir. Eu sou uma pessoa limitada, eu nunca vou conseguir. E isso vai começar a formar a tua imagem única e simplesmente porque você nunca mergulhou em si e descobriu quem você é. Dá trabalho, dói, é desconfortante, mas enquanto você não fizer isso, você vai continuar aceitando o que os outros dizem sobre você. E eu lamento, mas você nunca vai chegar a ser quem você é. E você vai viver sempre sobre as limitações de outras pessoas. Porque quando elas falam alguma coisa sobre você, na verdade elas estão falando é sobre elas. Quando elas dizem que tu não é capaz, elas estão dizendo que, olhando o que tu está fazendo, eu vejo que não tem como ser capaz, porque eu não sou fazendo isso. Então pensa bem, até onde a visão das pessoas consegue enxergar quem você é. Então esse é um trabalho seu, é um trabalho para você. Você deve buscar, você deve entrar em si, se conhecer, organizar a sua identidade, descobrir quem você é e então formar a sua imagem. Quando alguém falar, tu é isso, tu é aquilo outro, tu vai olhar e vai falar assim, não sou. Ele está falando é da ignorância dele sobre quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E a partir do momento que tu sabe quem tu é, tu começa um processo de autogoverno muito forte. Agora, não adianta eu querer ter um autogoverno se chegou no momento do meu autoconhecimento, eu encontrei coisas que eu não sei lidar. Eu sei que aquilo não é meu, mas foi instalado em mim de uma maneira tão forte que eu não sei como tirar. E esse é o momento de você buscar conhecimento. Você precisa, tanto para se destravar, ter conhecimento, quanto para poder almejar ou para poder alcançar
ou para poder executar aquele seu propósito. Acho que encaixa melhor isso. Para poder executar o seu propósito, você também precisa adquirir conhecimento. A inteligência, ela existe, ela está ali, o teu conhecimento ele precisa ser treinado. Não interessa o quanto as pessoas falaram que você era burro quando você era pequeno, ou quantas vezes as pessoas, ou quantas notas você tirou baixa no ensino médio. Isso não diz exatamente quem você é. Isso apenas mostra que em algum momento você teve dificuldades para entender alguma coisa que te foi passado. E ponto. Ou simplesmente você não tinha interesse naquilo. Mas quando você faz algo que te dá interesse, que queima dentro de ti, tu consegue entender que é diferente. A tua performance naquilo é extremamente diferente. A entrega que você tem naquilo é extremamente diferente. Então, se é assim, por que você ainda continua se limitando ao que os outros falaram de você? Busque conhecimento. Você precisa saber. O saber precisa estar em ti. E não é saber o que os outros te direcionam. Não, você precisa ter autogoverno no seu saber. Você precisa buscar o conhecimento para poder atingir quem você é. Então, indiferente de quantas propostas você receber para aprender outras coisas, foque naquilo que você quer aprender, que vai te entregar o que você precisa. E ponto. E acabou. Então, busque conhecimento. O conhecimento ele vai te dar acesso a uma sabedoria quando ele for experienciado. Quando você experimentar aquele conhecimento, você vai começar a adquirir sabedoria. Então o conhecimento ele não é opcional, ele também faz parte, também é uma das camadas da sua identidade. Ainda falando de conhecimento, quanto mais você se aprofundar no seu autoconhecimento, você vai ter que adquirir conhecimentos externos, certo? E esses conhecimentos externos vão te dar armamento para você desbloquear outras coisas, principalmente na sua parte emocional. Certamente, a sua emoção, ela hoje é regida por várias coisas que aconteceram na sua infância. Várias metamodelos que você fez, várias modelagens que você criou durante a sua criação. Então você absorveu maneiras de lidar com situações conforme as pessoas que estavam com você durante a sua criação. Então pensa comigo, se isso aconteceu, quantas reações você tem que na verdade não são suas, são simplesmente herdadas, que não condizem com quem você é, com a sua identidade, com quem você deseja ser, com o seu ser mais íntimo. E se você pensar todas essas coisas, você vai precisar de muito conhecimento para começar a soltar elas e libertar de dentro de você a sua maneira. Muitas vezes você não vai ter uma noção exata de como você vai agir em um determinado momento. E isso é extremamente importante com que você busque um conhecimento externo, busque uma modelagem. Fale, isso não tem a ver com quem eu sou. Isso não é postura de uma pessoa que é quem eu sou. Então, a partir do momento que eu sei quem eu sou, eu não posso tolerar ter atitudes como essa. Eu preciso ser melhor. Eu preciso soltar isso que não é meu e desenvolver aquilo que é meu, que condiz com a minha imagem. E a partir dessa decisão, você vai buscar conhecimento certo para ter atitudes corretas em momentos corretos. Fazer uma gestão correta da sua emoção e ensinar isso, porque fazendo a gestão da sua emoção no seu exemplo, as pessoas se sentem desconfortáveis, porque naquele momento, quando vê a tua ação a tua ação emocional sobre um determinado acontecimento, elas se sentem desconfortáveis, porque elas teriam uma reação e não uma ação. E isso é extremamente importante para entregar quem você é. E aprofundando um pouco mais na sua identidade, existe aquele propósito queimando dentro de você. Só que o propósito ele vem de algum lugar.
E esse é o momento de falar sobre o seu espírito. O seu espírito, ele tá ali, ele te entrega o teu propósito. Ele é o que queima, ele é o que, quando todas as motivações estão se esvaindo, ele incendeia e te traz para quem você é e fala: vamos lá. A gente precisa fazer parte de tudo isso, a gente precisa demonstrar para o nosso ser que somos maiores, que somos relevantes nessa terra. Então você consegue sentir isso a partir do seu espírito. Eu não consigo imaginar uma pessoa que não trabalha o seu espírito, que não tem isso ardente dentro dela. Então pensa que conforme for a sua emoção for caindo, conforme a sua imagem for caindo, conforme a sua motivação for caindo, como que você vai conseguir se reerguer se você não cuida do seu espírito? É normal quando as pessoas perdem as emoções, perdem todas as outras camadas, como elas voltam a assumir quem elas são? Qual é o objetivo? Qual é a força? Da onde que vem a força para elas retomarem as ações da sua vida? E se tu vai me dizer, é doutrina, sei lá eu, qual coisa que você vai inventar, mas eu te entendo, óbvio, mas eu acredito que no fundo é só o seu espírito. É a última coisa que te sustenta. É a esperança que é a última a morrer. É o espírito. É ele que te sustenta, é ele que te transforma. É quando tu tocou o pezinho no fundo do poço, quem te faz querer voltar é o espírito. É ele que fala no teu ouvido: ei, aí não é teu lugar. Volta, sobe. É o teu espírito que vai falar isso. E se tu é uma pessoa que trabalha o teu espírito, desde criança de preferência, se tu é uma pessoa que trabalha o teu espírito, que busca isso, é muito mais fácil. É muito mais fácil ouvir o coração falar: ei, volta, aí não é teu lugar. Então vamos lá, trabalha o teu espírito. Tenha autogoverno sobre o teu espírito, porque não é só sobre trabalhar o espírito, é como trabalhar o espírito. Pensa, você está lá querendo trabalhar o seu espírito porque você entende que a parte espiritual é importante e você não sabe como fazer isso. E aí você busca, obviamente, um representante espiritual, aquele líder espiritual que vai te inspirar. E normalmente está relacionado a uma religião e vai ser o líder daquela religião. E aí começam todos aquele processo de fé, aonde tua fé depende exclusivamente daquele líder. E é muito comum encontrarmos líderes que não te ensinam a trabalhar a tua fé se não tiver a intervenção dele. Ou seja, você, para exercitar o seu espírito, precisa exclusivamente que aquela pessoa esteja junto com você, porque você não tem capacidade de exercitar o seu espírito ou de ter um contato superior, digamos assim, com aquele sem a ação daquela pessoa na tua vida. E isso acaba se tornando um problema tão grande, mas tão grande, que quando aquela pessoa não estiver ali, você não sente que o seu espírito está ligado. E eu te convido a buscar maneiras de trabalhar o seu espírito com autogoverno. Você precisa conseguir chegar na parte onde o espírito é meu, ele está conectado diretamente com algo maior. Por que raios eu preciso de outra pessoa o tempo todo para conseguir fazer esse acesso que está conectado, já existe? Eu preciso de uma doutrina inicial, óbvio, para conseguir fazer isso, se eu não tive isso naturalmente. Agora, a necessidade de ter isso o tempo todo não faz sentido nenhum. Você precisa conseguir falar com o seu espírito, você precisa conseguir alimentar o seu espírito com a fonte sozinho. É você, o seu espírito e a fonte. E acabou. Se você quiser fazer uma comunhão com isso,
várias pessoas que têm o mesmo objetivo, tudo bem, faz sentido. Só que isso é um momento de comunhão de vocês. A alimentação do espírito, ela tem que ser feita no individual, porque você não vai conseguir fazer no coletivo o que você não faz no individual, não tem como, não faz sentido. Você nunca vai se sentir fazendo parte da fonte se você necessita de outra pessoa para fazer essa conexão. Então, não querendo trabalhar negativamente com religiões, mas não tem como evitar o nível, o sistema hierárquico de uma religião. Ele nunca vai te entregar todo o potencial da tua fé. Então, a religião é um meio, ela não é o início e ela não vai ser o fim. Ela não vai ser o ápice da tua fé. Não vai ser dentro da religião, agindo ali como comunidade, que tu vai chegar no pico da tua fé, se em nenhum momento sozinho tu conseguiu sentir a mesma conexão que tu sente quando tu tá com todo mundo. Eu preciso te trazer isso para que você se questione também em relação a isso. Você tem vivido a sua fé? Você tem sentido dentro de você a sua fé? Porque só frequentar a fé não serve muito para alimentar o seu espírito. Você precisa viver ela. Então eu espero que esse vídeo longo explique um pouco sobre cada vídeo curto dessa semana e te entregue o que é o autogoverno e como ele pode agir em cada uma das camadas da sua identidade. Eu sou Marcos Gasparini. Se você gostou, curte este vídeo, compartilha com alguém, deixa o comentário aí em qual parte do vídeo você se sentiu mais conectado, ou qual detalhezinho, qual frase fez sentido para você nesse vídeo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.